Atualmente no futebol português temos vários jogadores nórdicos a dar cartas, desde Gyökeres, passando por Hjulmand, Konrad Harder ou Aursnes, e hoje vamos conhecer o percurso e as gerações de nórdicos que brilharam e que floparam no futebol português. De informar, como é óbvio, não irei incluir todos os jogadores nórdicos que passaram por Portugal. Comecemos pelos que brilharam. O primeiro da nossa lista é o norueguês Fridtjof Resberg, ele que chegou para jogar no Futebol Clube do Porto em 1924, jogou 9 partidas e marcou 14 golos. Venceu 2 campeonatos do Porto. Outro norueguês que fazia parte do Futebol Clube do Porto dos anos 20 era Normand Hall, ele que ficou no Futebol Clube do Porto de 1922 a 1931, jogou 27 partidas e marcou 25 golos. Venceu todos os campeonatos do Porto jogados nesse período. Mas a primeira grande geração de jogadores nórdicos em Portugal chegou na temporada 1982-1983, um jovem treinador, Sven-Göran Eriksson, que tinha apenas 34 anos, chegava ao Benfica e já tinha vencido a Taça UEFA pelo IFK Gothenburg, onde surpreendeu o Hamburgo de Beckenbauer. O primeiro sueco a chegar pela mão de Eriksson foi Glenn Strömberg, ele que também pertencia ao IFK Gothenburg. Como o campeonato sueco chegava ao fim apenas em dezembro, Strömberg juntou-se ao Benfica apenas em 1983, ficou até 1984, venceu 2 campeonatos, uma Taça de Portugal e perdeu a final da Taça UEFA frente ao Anderlecht. Strömberg era um médio alto com uma grande envergadura física, forte nos duelos, especialmente nos desarmes. Saiu no verão de 1984 para a Atalanta. No verão de 1983 chegou mais um jogador nórdico para o Benfica, desta feita um dinamarquês, Michael Manish, ele que veio para ser ponta de lança, mais um jogador bastante desenvolvido em termos físicos, media 1,92 metros, ele que veio proveniente do Hvidovre, um clube relativamente modesto no futebol dinamarquês. Era um poço de força, apesar de alguma desconfiança inicial, já que muitos consideravam-no tosco por causa da sua falta de técnica. Manish tornou-se na altura o melhor marcador estrangeiro do Benfica, com 76 golos, apenas foi ultrapassado por Magnusson, Jonas e Oscar Cardoso. O próximo a chegar a Portugal foi mais um goleador, desta feita um sueco, Mats Magnusson, chegou em 1987 pela mão de Skobdal, mais um treinador nórdico no Benfica. Magnusson estava no Malmo, apesar de não ser um tecnicista, compensava com presença na área e espírito oportunista, que lhe renderam bastantes golos. Ultrapassou Manish na lista de melhores marcadores estrangeiros do Benfica. Pelos encarnados, marcou 87 golos em 163 partidas. Pelo Benfica, foi 2 vezes campeão e venceu uma supertaça. Saiu em 1992 para o Helsingborgs. Na categoria de nórdicos bem-sucedidos, continuámos no Benfica. Em 1989, Sven-Göran Eriksson regressou ao Benfica e com ele mais alguns jogadores suecos. O primeiro foi Jonas Stern, chegou em 1989, proveniente do Malmo. Pelo Benfica, jogou 101 partidas e marcou 10 golos. Venceu um campeonato e uma supertaça. Ainda jogou uma final europeia frente ao Milan em 1990. Ao contrário dos compatriotas, é um jogador com visão de jogo, técnico e era o organizador do Benfica. Continuamos no Benfica para falar de Stefan Schwarz, ele que chegou ao Benfica em 1991, também pela mão de Eriksson. Apesar da lesão que afetou o seu rendimento na primeira temporada, Schwarz agarrou a posição. Em 3 anos do Benfica, realizou 111 partidas. Ele que podia jogar como lateral esquerdo ou médio centro, destacava-se essencialmente pela qualidade no seu passe. Em 1994, saiu para o Arsenal depois de ser campeão nacional pelo Benfica. Agora mudamos para o Futebol Clube do Porto. Comparadamente aos rivais da segunda circular, o Futebol Clube do Porto nunca foi muito de apostar no mercado nórdico. Contou-se pelas mãos os jogadores desta região da Europa que passaram pelo Dragão. O jogador que vamos falar não teve um sucesso estrondoso, mas foi sempre competente. Refiro-me a Fredrik Soderstrom, ele que começou o seu percurso no futebol português no Vitória de Guimarães, onde chegou em 1996, proveniente do Braga. Ficou 5 anos na cidade de berço, onde com Jaime Pacheco
assumiu a titularidade, ele que era um médio-centro. Pelo Vitória, foram 137 partidas e marcou 12 golos. Conseguiu um terceiro lugar na temporada 1997-1998. Também foi convocado para a seleção sueca. Enquanto jogador dos vitorianos, ele, que não era um jogador muito alto, pelo menos para os padrões nórdicos, media 1,77 m. Também podia jogar como lateral esquerdo, pois era um jogador móvel, com alguma velocidade. Assinou no verão de 2001 com o Futebol Clube do Porto, que na altura estava em uma fase de renovação depois da espinha dorsal do pentacampeonato ter começado a desintegrar-se. Com Otávio Machado, ocupou a função de lateral esquerdo devido às deficiências do plantel portista. Com a vinda de José Mourinho, não perdeu importância, mas no verão de 2002, com a chegada de jogadores como Nuno Valente, acabou emprestado ao Standard de Liège em 2003, regressou a Portugal para jogar no Sporting de Braga, onde foi titular e ajudou a equipa a conseguir classificar-se para a Taça UEFA. O próximo bem-sucedido proveniente do norte da Europa é uma lenda do Manchester United, refiro-me a Peter Schmeichel, ele que começou o seu trajeto no Brøndby. No final da década de 80, mudou-se para o Manchester United. Em 1991, por lá, destacou-se com as suas defesas e ajudou o United a renascer e a conquistar o trono do futebol inglês. Venceu diversos títulos, mas o mais destacável veio em 1999, quando venceu a Liga dos Campeões frente ao Bayern de Munique em um jogo de loucos. Mas Schmeichel estava no fim da sua carreira e queria jogar em um campeonato em um nível competitivo mais baixo e assim assinou com o Sporting, onde ficou 2 temporadas. Vale lembrar que na altura o Sporting não vencia o campeonato há 17 anos e a temporada não tinha começado de feição, mas com Augusto Inácio no comando, o Sporting reverteu a sua situação e sagrou-se campeão nacional 18 anos depois. Em 2001, Schmeichel saiu do Sporting para regressar à Inglaterra. Agora que já conhecemos alguns dos nórdicos que mais brilharam no futebol português, vamos recordar jogadores que falharam. De adiantar que se nos que brilharam cingimos-nos muito aos 3 grandes, nos flops o caso muda de figura. Começámos na cidade invicta, mais precisamente no Futebol Clube do Porto. O ano era de 1995. Vítor Bahia já estava com guia de marcha para o Barcelona. O Futebol Clube do Porto procurava um sucessor para a baliza. Até o regresso de Vítor Bahia em 1999, nomes como Silvino, Rui Correia ou Wozniak ocuparam a baliza do Futebol Clube do Porto, mas sem grande sucesso. Em 1995 chegou à invicta Lars Eriksson, chegou proveniente do Charleroi da Bélgica, onde tinha feito apenas 9 partidas. Chegou com algum estatuto, já que era convocado com regularidade para a seleção da Suécia, mas nas Antas não deixou muitas saudades. A sua exibição mais lembrada foi com certeza frente ao Sporting na Supertaça em 1996, que nesse ano jogou-se em Paris. O Futebol Clube do Porto saiu derrotado por 3-0 e Eriksson não ficou muito bem visto na fotografia e raramente voltou a jogar. Em 3 anos, jogou apenas 13 partidas e saiu em 1998. Agora avançamos para Alvalade para falar de um nome que acredito que seja desconhecido para a maioria das pessoas. Refiro-me a Hans Eskilsson, ele que chegou ao Sporting em 1998, em uma altura onde o Benfica recrutava algumas pérolas do norte da Europa. Jorge Gonçalves, presidente do Sporting da altura, seguiu o exemplo dos encarnados e contratou Eskilsson, ele que era o típico avançado nórdico, alto, possante, mas sem grande técnica. Quando chegou ao Sporting, em 1988, foi para Seul jogar os Jogos Olímpicos pela Suécia. A equipa sueca ficou em 5º lugar no torneio, mas no Sporting falhou em toda a linha. Em 10 jogos marcou 6 golos, números que à primeira vista não parecem assim tão maus, mas se considerarmos que marcou 5 golos na mesma partida frente ao Alhandra na Taça de Portugal, o caso muda de figura. Ele acabou emprestado ao Sporting de Braga, onde também não se afirmou, fez 21 partidas e marcou 2 golos. Depois desta fugaz passagem por Portugal, regressou à Suécia, onde também não conseguiu afirmação e por isso regressou a Portugal para jogar no Estoril Praia, onde fez apenas 5 partidas e onde inclusivamente chegou a ser defesa central. Agora passamos para o outro lado da segunda circular, para o Benfica, com todos os sucessos conseguidos
pelos encarnados com os jogadores suecos. Na década anterior, o Benfica recrutou mais um jogador. Em 1996, chegou à luz um ponta de lança sueco com o nome de marca de batatas fritas, Martin Pringle, ele que chegou em uma altura turbulenta para o clube. Títulos não foram o apanágio do percurso de Pringle no Benfica, o constante vai-vem de treinadores e o desmantelar da espinha dorsal de um plantel vencedor conduziram o Benfica ao insucesso. Pringle, que chegou por indicação de Magnusson depois de o avançado ter enfrentado o Benfica na pré-temporada, quando ainda jogava no Helsingborgs, mas os 3 anos na luz foram um desastre. No total fez 55 partidas e marcou 8 golos. Para o campeonato foram 41 jogos e 6 golos marcados. Saiu em dezembro de 1998 para o Charlatan Athletic. Continuamos na luz com mais um sueco. Desta feita refiro-me ao médio Anders Andersson. Estávamos em 2001, depois de uma temporada onde o Benfica terminou em 6º lugar e por isso uma grande remodelação no plantel iria acontecer. Assim, chegou ao Benfica Anders Andersson, proveniente do futebol dinamarquês, mais precisamente do Aalborg. Ele que tinha tido uma rápida passagem na Premier League no Blackburn Rovers, mas também não se afirmou. Na primeira temporada fez 25 partidas e marcou um golo. Apesar de jogar com alguma regularidade, acabou por progressivamente desaparecer da lista de convocados. Na temporada 2003-2004 mudou-se para o Belenenses, onde fez 39 partidas. Ainda assim, venceu a Taça de Portugal pelo Benfica, apesar de, nessa altura em que o Benfica derrotou o Futebol Clube do Porto no Jamor, já estar no Belenenses. Em 2005, mudou-se para o Malmo, onde terminou a sua carreira. Continuamos no Benfica para falar do primeiro norueguês a chegar à luz, Azar Karadas. Ele que chegou na temporada 2004-2005, proveniente do Rosenborg. Ele que na temporada anterior havia marcado aos encarnados na Taça UEFA. Na primeira temporada jogou com regularidade 36 partidas e 6 golos marcados, 2 logo na estreia frente ao Beira-Mar, mas nunca conseguiu afirmar-se verdadeiramente. Nas 2 temporadas seguintes foi emprestado ao Portsmouth e ao Kaiserslautern. Agora saímos da esfera dos 3 grandes para falar de um jogador que passou pelo Vitória de Guimarães na temporada 2005-2006. Refiro-me ao dinamarquês Sebastian Sverd. Ele que era jovem, tinha apenas 22 anos quando chegou à cidade berço, vinha com um certo estatuto, já que em 2000, com apenas 17 anos, tinha sido contratado pelo Arsenal, onde fez a sua estreia em 2001 para a Taça da Liga Inglesa. Ficou no plantel dos Gunners até 2003, onde fez apenas 4 jogos. Na temporada 2003-2004 foi emprestado ao Copenhaga e depois ao Stoke City. Na temporada 2004-2005 regressou ao plantel do Arsenal, onde venceu a Supertaça Inglesa, mas rapidamente foi emprestado ao Grondby, onde venceu a dobradinha do futebol dinamarquês. Em 2005, assinou por 2 anos com o Vitória de Guimarães, que na altura iria disputar as provas europeias, mas os vitorianos tiveram uma temporada para esquecer, já que terminaram em 17º lugar com 34 pontos e acabaram despromovidos à 2ª divisão. Pelo Vitória de Guimarães, realizou 35 partidas e marcou um golo frente ao Benfica, mas acabou por sair no fim da temporada, sem ser muito lembrado nos vitorianos, ainda para mais em uma temporada que correu muito mal. Regressamos ao Balade. Em 2006 chegou o criativo Pontus Farnerud, ele que tinha estado 7 temporadas no Mónaco e uma no Estrasburgo. Quando chegou ao Sporting, os Leões passavam por uma fase de renovação. A geração que venceu o campeonato em 2000 e 2002 tinha-se esvaído. Nomes como Sá Pinto, João Vieira Pinto ou Paulo Bento tinham abandonado o clube. Paulo Bento era agora treinador dos Leões. Nos 2 anos em que passou no Sporting, fez 34 partidas e marcou um golo. Ele que ainda assim arrecadou 2 taças de Portugal, mas nunca afirmou-se verdadeiramente. Saiu em 2008. Fechamos a nossa lista com Per Koldrup, ele que chegou em 2013 para jogar no Olhanense, ele que vinha com algum estatuto, já que representou a Fiorentina durante várias temporadas pelos Viola, realizou mais de 140 partidas, chegou como um típico central nórdico, fisicamente avantajado, era um jogador que dispunha de uma ótima inteligência tática para parar os avanços, especialmente de avançados mais físicos, já que era forte nos duelos, mas o Olhanense também não passava por uma grande fase e acabaria por ser despromovido para a 2ª divisão. Per Koldrup
realizou 24 partidas e foi no Olhanense onde terminou a carreira. Este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixem um like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perder a nada.